Graça e paz a todos. Eu sou o professor Gilberto Rebouças e nós estamos para mais uma aula do Seminário Teológico à Distância, o ESTAD. Se você quer fazer um seminário conosco, você tem assistido às nossas aulas e deseja estudar conosco, este seminário foi criado para quem deseja aprender com profundidade, quem quer ir passo a passo, para quem não tem tempo de estar de segunda a sexta no seminário presencial, ou para quem quer fazer um curso de teologia do conforto do seu lar, dentro do seu lar, sem sair de casa. Então, se você quer estudar no seminário teológico à distância, você pode escolher um dos cursos, o básico, o médio ou o avançado, e vir aqui mandar uma mensagem de WhatsApp buscando informações. Então, nós estamos agora na disciplina Parábolas de Cristo. Tá dando para ouvir direitinho aí, meu irmão? Tá dando para ouvir, irmão Biratã? Sim, irmão. Paz, Amém. senhor. Ok. Boa noite. Mas, senhor, então, vamos lá hoje para a nossa parábola. Hoje, a parábola que nós vamos usar, que nós vamos estudar, melhor dizendo, é a parábola do fariseu e do publicano. Lucas 18:9 diz assim: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um era fariseu e o outro publicano. Então, agora nós vamos para nossa aula de hoje. Senhor nosso Deus e Pai, nós pedimos a tua bênção, a tua graça, a tua unção. Sê conosco, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos estudando as parábolas de Cristo. E hoje nós vamos ver uma parábola que Jesus vai nos ensinar sobre como nós devemos estar diante de Deus em oração. É uma parábola sobre como nós devemos nos aproximar de Deus. E aí Jesus pega duas pessoas dos seus dias que são extremos. De um lado, Jesus coloca o fariseu. O judaísmo ele estava dividido em várias seitas, em vários grupos. E o grupo mais radical era o grupo dos fariseus. Por outro lado, no outro extremo, então, os fariseus eram os mais rigorosos na religião judaica. Do outro lado, havia um grupo de judeus profundamente desprezados, que eram chamados de cobradores ou coletores de impostos ou publicanos. Quem eram estes? Eram judeus que estavam, nessa época, debaixo do domínio romano. E esses judeus que estavam debaixo do domínio romano, eles tinham que pagar impostos a Roma. E Roma saiu selecionando cobradores de impostos, aqueles que tinham habilidade, aqueles que eram gananciosos, dentre os judeus. E aqueles que se candidatavam e aceitavam cobrar impostos dos seus próprios irmãos, e muitas vezes aumentar,
eles eram chamados de coletores de impostos, publicanos. E eles eram considerados como a pior raça que tinha na sociedade de Israel. Então, nós temos dois extremos. De um lado, os que se consideravam os melhores. Do outro lado, aqueles que se consideravam, que eram considerados os piores da sociedade. Jesus coloca esses dois grupos, as duas pessoas antagônicas, díspares entre si. Senhor, nosso Deus e Pai, nós agora nos aproximamos de Ti, pela Tua palavra. Pedimos que nos abençoe nesta noite, no estudo da Tua palavra, em nome e para a glória de Jesus Cristo. Então, nós vamos ver qual era o contexto desta parábola. Já disse que Jesus vai nos ensinar sobre como chegar diante do Pai. Então, nós vamos ver que na Palestina era costume as pessoas orarem 3 vezes por dia, às 9 da manhã, ao meio-dia e às 3 da tarde. E havia, naquela época, 2 sacrifícios. O sacrifício da manhã, onde era oferecido um cordeiro, e o sacrifício da tarde. Mais ou menos entre 9, primeiro, e 3 da tarde, o segundo. E aí o judeu achava que a hora de orar era o melhor lugar para orar, o lugar mais santificado. Era o templo de Jerusalém, daí a questão subir. Sempre que se fala em ir a Jerusalém, se fala em subir, porque esta estava localizada sobre o templo, sobre o monte, melhor dizendo. Então, qual é o propósito? Por que Jesus contou esta parábola? Qual foi o motivo? O que levou? O que suscitou Jesus elaborar esta parábola? Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si. Jesus está ali com os fariseus. E esses confiavam em si mesmo. E por que eles se confiavam em si mesmo? Por se considerarem justos. Esses eram os perfeitos. Então, são 3 coisas. Eles confiavam em si mesmos. Eles se consideravam justos e, por esta razão, eles desprezavam outros. Esta era a atitude da maior fatia, da fatia mais religiosa dos dias de Jesus. 3 coisas, eles confiavam em si mesmos. E eles consideravam-se a si mesmos por se considerarem justos. E aí, como eles se consideravam justos, eles se achavam no direito de desprezarem os outros. Então, Jesus está percebendo estas pessoas, sabe o que as pessoas pensam, sabe o mundo em que ele está. E aí Jesus coloca uma parábola do fariseu e do publicano. E aí diz: 2 homens subiram ao templo, porque, como eu já disse, Jerusalém ficava no alto da montanha, e o templo ficava em cima, onde era o Monte Moriá. 2 homens subiram ao templo. Então Jesus disse: imaginem comigo, 2 homens subindo ao templo, com o propósito de orar. Eles vão ao templo, Jerusalém, com o objetivo de orar. E aí Jesus diz: quem são esses 2 homens? Diz: um era fariseu. Então o povo ficava de pé, aplaudia, porque este era o fariseu. Porque este era o justo. E o outro, Jesus diz, era um publicano.
E aí, o que que acontece? Essas pessoas sobem ao templo. E quando Jesus fala no publicano, as pessoas devem ter imaginado, mas publicano vai à igreja? Mas publicano, roubador, perverso, ele vai ao templo? Traidor da religião, traidor da pátria, alguém que se tornou imundo pelo contato com os romanos? Então Jesus coloca agora os dois extremos. Um que se considerava santo demais e o outro que era considerado perdido demais. Estes dois vão comparecer diante de Deus. E aí eu vou colocar aqui uma informação. Os fariseus, eles foram estudar a lei, eles eram meticulosos. E eles perceberam que tinha 613 mandamentos. Destes 613, eles ainda fizeram a divisão de que 248 eram mandamentos positivos, aquele faça, faça. E 365 eram mandamentos negativos, daquele que não faça, não matarás. Então, a lei tinha 613 mandamentos, sendo que positivos eram 248 e 365 mandamentos negativos. Então, agora, nós vamos ver que os dois se separaram. Ali o povo orando, e um fariseu foi para um lugar e o publicano para outro. E nós vamos ver qual é a postura deles nesta separação. O fariseu se afasta do povo que estava orando, porque ele se considerava o melhor. Então ele vai para um lugar e ele se considera o melhor. Ele se considera justo, mais justo que os outros, a ponto de todas as pessoas estarem abaixo dele. Então, quando ele olhava para si e olhava para as outras pessoas que não frequentavam a igreja dele, não eram do partido dos fariseus, ele desdenhava, ele as diminuía. Isso é coisa de religioso. E aí o fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Então, naquela época, era comum entre os judeus a pessoa orar em pé. E ele se afastou da multidão que estava orando no templo. E ele vai orar só, porque ele se acha o que há de melhor ali. Então ele acha que tem um lugar especial na audição divina. E ele tem um lugar especial para orar. E que a sua voz vai se fazer ouvir. O céu, ele está certo disso. E ele fica em pé, provavelmente à frente dos outros. Mas a Bíblia diz que Jesus assim, orava de si para si. Na verdade, ele não percebeu. E ele subiu ao monte para orar, entrou no templo, mas ele não estava orando ao Deus vivo. O Deus deste homem era ele mesmo. Ele orava de si para si. Ele orava se elogiando, se congratulando. Ele orava dizendo, ó Deus,
Era mais ou menos que ele estivesse querendo dizer assim: ó Senhor, tu és um Deus sortudo, por teres alguém como eu para orar a ti. Alguém tão maravilhoso. Porque ele ora de si para si. Ele é seu próprio Deus. Ele não ora falando das grandezas de Deus. Ele ora falando daquilo que ele acha são suas virtudes. Daquilo que ele acha que é o melhor. De si para si mesmo. Veja que é possível a gente estar em um lugar sacrossanto, em um ambiente maravilhoso, como o alto de uma montanha, um templo construído por Salomão e depois refeito, reconstruído por Herodes o Grande, um lugar que era a delícia dos olhos dos judeus. E esta pessoa vai ali, sobe ao monte, entra no templo, e aí ora de si para si mesmo. Ele ora e ele mesmo responde. Ele nem percebeu isso, enquanto a gente está fazendo desse jeito. Orando de si para si. E Jesus vai dizer como é que ele orava desta forma. Então, o Léo Morris, ele diz assim: a oração era proferida com um espírito de orgulho, mas parece que esse tipo de oração não era desconhecido. Então, havia orações dentro do judaísmo desse tipo, onde você orava se declarando melhor, agradecendo a Deus porque você era superior aos outros. O fariseu permanecia em pé, apartado da multidão de adoradores, sentindo que era mais santo do que qualquer um deles. O orgulho mantinha-o afastado dos outros. Então, é possível a gente se afastar, a gente não se misturar. Isso não ser um ato de santidade, mas de orgulho. Esse homem que se achava santo, na verdade, era alguém dominado pelo orgulho. O orgulho é o pecado luciferiano. O orgulho é o pecado do alto da pirâmide, onde quem está lá olha todo mundo de cima para baixo. Ele está no topo. E aí o religioso, o fariseu, ele vai se congratular. Ó oh Deus, olha a oração que ele faz. Ó oh Deus. Veja que ele olha para Deus só de relance e depois o Deus dele é ele mesmo. Graças te dou porque não sou como os demais homens. Veja que ele se sente infinitamente separado e infinitamente superior. É o orgulho exacerbado. É o orgulho diante de Deus. Como é que uma pessoa se comporta assim diante de Deus? É a cegueira religiosa que faz que uma pessoa se comporte desta maneira. E quando Jesus está contando essa história, todo mundo está ouvindo ali. Eu não sou como os demais homens, são roubadores. Publicano está ali, ele é considerado alguém que roubava. Nós temos visto aí o Zaqueu, que confessa que roubou. Eram injustos e adúlteros. Adúlteros no sentido físico e adúlteros no sentido espiritual, porque haviam se bandeado para
os romanos. Então ele diz: graças te dou, porque não sou como os demais homens. Eu não roubo, eu sou justo, eu nunca me bandiei nem para outra mulher, nem para outro povo, nem para outros deuses. Eu sou o suprassumo da justiça. Eu sou o que tu tens de melhor. E aí eu coloco aqui uma citação do Léo Morris. O fariseu só não chegou a parabenizar a Deus por ter um servo tão excelente, mas faltava pouco para isto. Olha de relance para Deus, mas fica contemplando a si mesmo. Ao desfilar essas virtudes, ele buscava tornar Deus seu devedor. E buscava tornar Deus o seu devedor. Era assim: já que eu sou tanto, já que eu faço tanto, já que eu sou tão obediente, o Senhor tem o dever de me atender. O Senhor tem o dever de olhar para mim. O Senhor está obrigado, está endividado comigo. Infelizmente, assim que muitos pensam. Assim que alguns estão ensinando. É o velho evangelho dos fariseus. Os próprios preceitos que deveriam ter lhe despertado um senso de pobreza e necessidade interior, apenas serviram para aumentar sua presunção de orgulho. Veja como nós somos seres imperfeitos. Até mesmo aquilo que Deus nos dá como diretriz, como mapa para a caminhada cristã, para a caminhada com Deus, nós podemos torná-los não em instrumentos para a nossa caminhada, mas transformá-los em instrumentos do nosso orgulho, da nossa justiça própria. E, ao invés de nos enxergarmos como nós realmente somos, eles são capazes de nos alienar. A gente começa a se ver de uma maneira que nunca fomos e não seremos jamais. Então, naquela época, era comum as pessoas jejuarem somente uma vez, no dia do Yom Kippur, que era o dia da expiação. Só que depois que os judeus foram para o cativeiro, lá no cativeiro, eles criaram um jejum pelo dia da queda de Jerusalém. E foram criando outros dias de jejum. Mas a lei só exigia um dia de jejum, que era o dia da expiação. E aí eles foram criando, tanto que nos dias de Jesus os fariseus jejuavam segunda e quinta. Por isso ele vai dizer que eu jejuo 2 vezes por semana. Então vamos ver aqui. E aí diz assim: nem como este publicano. Por ele se achar melhor, por ele dar graças a Deus por ser o maior, ele despreza verbalmente, falando, e ele é completamente superior e distinto e separado deste publicano. E é assim que muitas vezes o religioso se sente. Ele não vê que nós somos pecadores, que nós somos injustos, que o que nos diferencia foi sermos alcançados pela graça de Deus. Que o que nos diferencia é não a nossa justiça, mas a justiça de Deus. Não a nossa bondade, mas a bondade de Deus. Não a nossa
santificação, mas a santificação de Deus. Que não está em nós, e por isso nós não temos o direito, e ninguém que conhece a Deus pode. E conheceu sua tremenda graça, e foi perpassado e invadido por ela, pode se achar alguma coisa, e, em segundo lugar, pode, muito menos, desprezar o outro. Desprezar o outro. Como é que uma pessoa vai e ora a Deus assim? Porque a religião ela tem esse poder de fazer com que gente que pensa que está enxergando seja completamente cego. De fazer com gente que imagina que entendeu a vontade de Deus, demonstrar não ter entendido nada. A religião é capaz de fazer com que a pessoa imagine que é possível ter um contato com Deus, ter intimidade com Deus, divorciado, separado, distanciado do próximo. A religião é capaz de fazer com que a gente imagine que nós somos superiores e que Deus se agrada de nós pelo que nós somos. E aí ele despreza profundamente o outro. E quanta gente religiosa hoje que despreza o outro. Não é esse o caminho que Jesus mostrou. Não pactuar com o que ele faz é diferente de me achar superior. Se eu não faço mais o que ele faz, não é por justiça própria. Não é uma bênção minha. É uma graça de Deus na minha vida. E aí, o religioso orou apresentando Deus as suas obras de justiça. Olha como é que ele chega para Deus. Ele chega para Deus não em busca do que Deus tem, mas colocando diante do altar de Deus, na mesa de Deus, que ele tem, sua justiça. Aí ele diz, jejum 2 vezes por semana. Na segunda e na quinta, o Senhor vai me achar em profundo jejum. Como já disse, isso é para jejum pela lei. Mas o judeu foi, pela religião, mudando isso. E aí, jejuar, não comer 2 vezes por semana, era um símbolo de obediência. Tá dando para ver aí, irmão? Tá dando para ver aí, irmão? Que foi? Se tá dando para ver. Está dando para ouvir perfeitamente, reverendo. Ah, mas tá dando para ver o material aí, não tá? Tá, sim. senhor. Tá perfeito, Ah, pastor. viu? Bem claro. É da melhor qualidade. Da qualidade do público. Não, Não, a qualidade do da pastor. qualidade do fariseu. Então, jejum 2 vezes Muito por bom. semana. Então, era costume os judeus, os fariseus, darem o dízimo
até mesmo das coisas menores. Porque nos dias dos fariseus, o dízimo já havia descontado. Que deviam dar mais ainda. Jesus vai dizer que eles davam o dízimo da hortelã. Era como se Jesus estivesse dizendo a nós hoje que eles davam o dízimo do alho, da pimenta, do rei. De coisas pequenas. Então, eles eram altamente dáveis, porque eles imaginaram o seguinte: estas coisas em plena obediência. E uma vez que eu estou em plena obediência, eu tenho direito a pedir a Deus, e Ele, com toda certeza, vai. Diz-me dos detalhes, de coisas pequenas, até mesmo de coisas insignificantes. E aí ele se achava melhor do que quem não dava, do que quem não. E aí ele coloca diante de Deus e veja que ele não pede nada. Ele vai lá e diz: Senhor, eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O grande mal nosso, o mal nosso de cada dia, é imaginar que o fariseu só existia nos dias de Jesus. E estas parábolas, a mensagem de Jesus, era apenas para um povo distante, que não existe mais. E nós esquecemos do fariseu moderno, que muitas vezes somos nós. Quando estudamos as Escrituras, temos que saber que Deus está falando conosco. E dentro desta fala, nós precisamos saber, principalmente nas parábolas, no método por excelência de Jesus, nós temos que sermos honestos e perguntarmos: será que eu não estou agindo como este fariseu? Será que eu não sou um dos fariseus que, se Jesus estivesse contando esta parábola hoje, será que Jesus não estaria pensando em mim? Porque quando a gente se acha superior aos outros, a gente é fariseu. Porque quando a gente ora achando que nós temos virtudes, a gente é fariseu. Porque quando a gente despreza os outros, a gente é fariseu. Porque quando a gente acha que vai impressionar Deus com as nossas obras religiosas, nós somos fariseus. Porque quando a gente acha que o de mais caro que Deus exige de nós é o dízimo, é o dinheiro, é aquilo que está no nosso bolso e não no nosso coração, é aquilo que eu posso ofertar e não aquilo que eu posso ser, então eu estou mais do que fazer. Então, o espírito do farisaísmo não morreu. E nós temos que pensar isso. Jesus deixou registrado, preservou, para os fariseus de ontem, para os fariseus de hoje.
Eu posso ser assim, você pode ser assim. E é nosso dever nos examinar. E aí o que acontece agora? Veja que esse homem acabou de orar e ele não pediu nada. Ele só se ensoberbeceu, mostrou seu orgulho diante de Deus, como ele era. Esse aqui, ele não tinha necessidade de nada. Ele só tinha coisas a apresentar. Ele não tinha falta. Ele era impecável. E aí vem o outro. Jesus agora coloca o outro. O pessoal estava acostumado a ouvir um publicano, um fariseu orando. Mas Jesus agora vai colocar um pecador, um publicano, uma pessoa que tinha estragado a vida, pessoa que viu nos romanos uma maneira de ascender socialmente, de ganhar dinheiro. Uma pessoa que muitas vezes passou a perna no seu irmão, e eles eram autorizados a cobrarem mais pelos romanos. E aí Jesus coloca agora, diante dos olhos do outro, diante da imagem mental, é como se um filme estivesse passando para a plateia que se julgava o máximo. E passou agora a cena de um fariseu. E agora entrou na história um publicano, um cobrador de imposto. E estando em pé, vai ver que nesse sentido ele é igual ao fariseu. Ele é lá em pé. Mas ele está longe, ele está separado das pessoas. O fariseu estava longe por se achar o melhor. Esse está longe por se achar o pior. Eis uma grande diferença. Eis uma grande diferença. Os dois estavam longe da multidão. O fariseu, o religioso, por se achar superior. Não podia se misturar com aquela gente pouco espiritual. Esse aqui, ele está de pé, orando, mas longe. Ele não se acha digno de estar ali, no lugar de oração. Ele não se acha digno. Bem-aventurado é o homem. Bem-aventurada a mulher. Bem-aventurado o ser humano que chega a esta consciência de indignidade diante de Deus, diante do sagrado, diante do divino. Ele está longe, agora por outro motivo, por se achar indigno. Não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus. É alguém que está olhando, enquanto o outro olhava para o céu e se gabava do que era. Esse olha para o pé. Esse não tem coragem de levantar os olhos sujos, impuros, organizados, pecadores. Esse está quebrado diante de Deus. Esse está se sentindo não melhor, ou está se sentindo no topo da pirâmide, como faz eu. Está se sentindo embaixo da pirâmide. Está se sentindo um peso. Ele nunca vai imaginar que ele é superior.
Pelo contrário, ele se acha o menor dos menores. É esse espírito, é essa atitude mental, é esta compreensão da realidade que nos aproxima de Deus. Só conseguimos orar de verdade quando não temos coragem, não nos sentimos dignos de olhar para o céu, de reivindicar nada de Deus. Quando nos sentimos menores que os outros, quando nos alongamos, quando ficamos de longe, não porque imaginamos que somos os melhores, mas não, porque achamos que nós somos os piores dos homens. Quando temos a certeza absoluta de que não temos nada de que nos orgulhar. Que temos dívidas, que não somos o que Deus queria que fôssemos. Estamos abaixo do padrão divino. Que Deus é santo demais para que a gente possa olhar para o céu. Que Deus é bom demais para olhar para a gente ruim. Essa atitude mental, esse tipo de comportamento que faz Deus se voltar para nós. E não aquele que se acha. Esse tipo de atitude que Deus diz, espera aí, tem alguém me tocando. Esse tipo de atitude que faz Deus dizer, como Jesus disse, alguém me tocou. Esse tipo de atitude que chama a atenção de Deus. E aí o que é que acontece? Enquanto o fariseu, o religioso, amava o que era, o publicano pecador odeia o que ele é. Mas, ao invés dele falar quem ele era, ele bate no peito, ele dá soco no peito. O peito era o lugar onde ficava o coração. Eles achavam que ali era onde estava a maldade. Ali era o lugar da sua personalidade. Do seu caráter, melhor dizendo. E aí ele batia no peito, profundamente desgostoso, profundamente decepcionado com quem ele era, no que ele havia se tornado. E aí ele bate no peito. Ele não está satisfeito com o que ele é. Esta santa inquietação que faz Deus se voltar para nós. Quando a gente não está conformado com o que é. É quando a gente reconhece quem nós somos. É quando a gente esmurra o peito, dizendo, não é isso que eu quero, Pai. Não é esse tipo de vida, não é esse tipo de gente que eu quero viver e ser. Eu não queria ser isso, mas eu sou. Eu não queria viver assim, mas é isso que eu sou. Esse tipo de quebrantamento santo que atrai o coração de Deus.
não é aquele barulho das boas obras, mas é o barulho de esmurrar o peito. Eu não presto, não sou bom. Deus nos dê essa consciência. Que Deus não permita que o orgulho religioso nos segue. Que Deus não permita que hajamos como o religioso da parábola, como as pessoas da época de Jesus. Mas que nós possamos nos sentir menor que os irmãos. Como disse o grande apóstolo Paulo, eu sou o principal dos pecadores, dizia ele. Contraste. Um se orgulhava de si, o outro esmurrava a si. Um se afastava porque se achava o melhor, o outro se afasta porque se acha o pior. Um não precisa de nada, é autossuficiente. O outro depende em tudo de Deus. Um era religioso, o outro um pecador. Mas que ironia! Um publicano, um publicano na história de Jesus consegue ganhar de lavada de um religioso. Um pecador consegue chegar aos pés de Deus, tocar no coração dele, enquanto que um religioso vai voltar de mãos abanando. Que Deus nos ajude a que Ele aplique isso ao nosso coração, ao meu coração. Aí agora o pecador apela para o sacrifício realizado dentro do templo. Como ele não tinha nada para exigir de Deus como o outro, ele diz, como é a oração dele? Ó Deus, ser propício a mim, pecador. Ele verbaliza, ele reconhece. Ele diz, ó Deus, ser propício. É o verbo hilaskomai, ser propício, ser gracioso, ser misericordioso. Ele diz, Senhor, não tenho nada. É o que Jesus diz, pobre de espírito. Ele olha para si e ele não vê nada. E aí ele passa a depender inteiramente de Deus. Ele passa a depender inteiramente. Ele diz, ó Deus, ser propício a mim. E alguns acham que ele está dizendo, Pai, volta-te para mim por causa do sacrifício. Ele subiu ao templo, que é provável. Durante a hora do sacrifício, e essa palavra propício vem do propiciatório, onde o sangue era derramado. Então é possível que esse homem esteja dizendo o seguinte, Pai, não pelo que eu faço, não pelo que eu deixei de fazer, mas pelo que tu estás fazendo, pelo que tu irás fazer por meio do Messias. Volta-te para mim. Age comigo por misericórdia. Por quê? Aí ele agora vai dizer, porque eu sou. Um é justo, um não precisa de nada, o outro precisa desesperadamente e depende inteiramente de Deus. E aí chega-se à grande conclusão, onde agora Jesus vai dizer como é que acabou aquele culto de adoração. Como é que acabou tudo aquilo lá?
Porque nesta parábola, eu digo que o importante não é como a gente chega diante de Deus, é como a gente sai. Aquele fariseu chegou diante de Deus conceituado, respeito, cheio de si, cheio de virtudes. E o pecador publicano chegou diante de Deus na mais abjeta, na mais profunda consciência de indignidade. E aí Jesus diz agora, Jesus vai dar o parecer dele sobre o filme que ele agora havia apresentado, do fariseu e do publicano, destes homens no templo. Digo-vos que este quem, o publicano, desceu justificado para a sua casa. Esse voltou justificado. E não aquele, e não o fariseu. Jesus disse, olha, sabe quem é que desceu de bem? Sabe quem chegou mal e saiu bem? Foi o publicano, e não o fariseu. Porque para Deus o que importa não é como chegamos, é como saímos. O que importa para Deus não é como nós chegamos hoje, durante esta aula, é como nós vamos sair dela. Aí Jesus diz, por que conjunção explicativa? Todo aquele que se exalta será humilhado. O que aconteceu com aquele homem? Que se exalta, como os fariseus, como o povo da época. Mas cedo ou mais tarde vai descobrir que não tinha motivo para se exaltar. Toda pessoa que se exalta, mais cedo ou mais tarde, ela vai descobrir que não tinha motivo, não tinha cacife, não tinha pedigree, não tinha quilate para se achar nada. Aquele homem chegou e cresceu e se inflou. O religioso. Aí Jesus, mas o que se humilha será exaltado. Jesus disse, aquele que se humilhou, esse voltou para casa perdoado, transformado, atendido. Jesus disse, foi esse o motivo. E para o ser humano é fácil se humilhar, porque é o que nós somos. Porque quando a gente compreende quem nós realmente somos, não nos humilhamos. Nós engrandecemos a Deus. E aí agora nós vamos para a nossa conclusão. Eu coloquei aqui o publicano agora ocupa o primeiro lugar. O que importa não é como chegamos à presença de Deus, como saímos. E sair da presença de Deus é aquela maneira de falar humana. Então nós vimos hoje que Jesus diz o seguinte, ele está percebendo. Nós vamos agora para a conclusão e a aplicação. E os religiosos da época se acham justos, se acham perfeitos, incorruptíveis.
por isso se acham no direito de desprezarem os outros. Jesus percebe o desprezo que eles dão às outras pessoas, o ar de superioridade que os domina, que os caracteriza. E vendo isso, Jesus vê as multidões ali, ele está ensinando. E ele conta essa história de dois homens que foram orar. E quando Jesus começa a narrar essa história na mente das pessoas, elas começam a dizer: nós temos a certeza que vai descer bem é o fariseu. Ah, para comparar, é um time de primeira contra um time ruim demais. Então, para todos os efeitos, na cabeça das pessoas, quem seria ouvido? Quem seria abençoado? Seria o fariseu. Jamais passou pela cabeça de nenhum ouvinte essa mudança, essa vitória do fariseu, do publicano. E aí um chega, se ausenta, ele se acha melhor. O outro se afasta. Um ora a Deus, pensando que está orando a Deus, mas, na verdade, está orando a si mesmo. Na verdade, é seu Deus. Seu Deus é Ele. Ele ora de si para si. Ele ora e Ele mesmo recebe a oração. E aí Ele mostra quão bom Ele é, quão perfeito Ele é. Ele é capaz de jejuar. Ele é capaz de dar dízimo. Mas Ele é incapaz de olhar para quem está do lado. Ele é incapaz de amar o próximo como a si mesmo. Ele é capaz de ter obras religiosas, mas ele é incapaz de amar. Aí o outro chega e se acha incapaz de olhar para o céu. Se acha injusto, se afasta, que é o pior. Não há coragem, não há ousadia. Apenas um pedido de quem sabe. Pedir não ofende. É alguém que chega e, ó Deus, engrandecendo a Deus, é um ó, é uma exclamação, ó Deus, é um sentido, é um vocativo. Ó Deus, ser propício. Tenha misericórdia. Haja com graça, porque eu sou pecador. E aí vem a grande conclusão. Vem a maior vitória, que do ponto de vista humano era a maior zebra. Jesus disse: eu digo a vocês que assistiram esse filme mental comigo, que me acompanharam na narrativa dessa história. O publicano voltou para casa perto, justificado, salvo. E o religioso não. Jesus disse: porque o caminho para o coração de Deus é o caminho da humilhação e não da arrogância, da exaltação. Hoje à noite, Jesus chama você que é religioso, que é um cristão, para se examinar como está a nossa conduta diante de Deus.
se nós estamos agindo como cristão, à semelhança do publicano, ou se nós estamos agindo como religiosos, à semelhança do fariseu. A palavra é um espelho, que a gente possa se enxergar. E você que não é cristão ainda, você que todas as pessoas diriam que jamais você vai ser atendido por Deus, como esse publicano. Você que, como esse publicano, está se sentindo pior, a pior. Você que, como esse publicano, já não tem mais coragem de pronunciar o nome de Deus, de frequentar um lugar sagrado. Você que já se lameou. Você que acha que Deus nunca vai olhar para você, que está fora dos planos de Deus. Eu quero dizer para você que não é bem assim. Eu quero dizer que assim como esse publicano que foi ao templo, e é preciso coragem para ir a um lugar sagrado quando a gente está desgraçado. É preciso arriscar quando a gente sabe que pode ser fulminado. É preciso chegar e dizer, eu vou lá. Quem sabe? Como aquele publicano que chega e diz, ó Deus, tem misericórdia de mim. Eu sou um pecador. Reconhece o pecado. Porque a gente só deixa que é errado quando a gente reconhece que é errado. Porque a gente só abandona o pecado quando a gente passa por um profundo arrependimento. Porque Deus só perdoa quem se enxerga pecador. Se você não se enxerga pecador, você não precisa de Deus. Você pode orar como publicano. Mas se você hoje se sente com nojo, se você está como aquele publicano esmurrando o seu corpo, se quantas vezes você já quis tirar a vida, se você se acha imundo, se você recebe convites para ir a uma congregação, a ir a uma igreja, e você não tem coragem de ir, não se sente bem ali. Se você que acha que já não pode mais pedir nada a Deus, porque já gastou todas as balas que você tinha, eu quero dizer para você que se você voltasse para Jesus hoje e pedir, ó Senhor Jesus, tenha misericórdia de mim, pecador, não sei como você vai chegar, como é que está o seu estado agora, mas você pode sair. Nesta oração que você vai fazer, completamente transformado, perdoado, salvo, alcançado e abençoado. Então, onde você estiver, ore a Deus como o publicano. Meu Deus, Senhor, eu estou com vergonha de olhar para o céu. Tenho vergonha de mim. Já me esmurrei, já tentei tirar a vida. Tenho me drogado, tenho feito um monte de coisa que não te agrada. Me acho indigno, tenho um complexo de culpa. Tenho um complexo de inferioridade, tenho um monte de complexos. Me sinto sujo, suja. Mas diga, eu me arrependo disso profundamente. Eu quero ser perdoado pelo que Jesus fez lá na cruz, pelo sangue dele lá na cruz, derramado.
Peça a Ele que te perdoe. Você vai ouvir no coração, na alma, Jesus dizer: esta, voltou nesta noite hoje, 12/2, ou em qualquer noite que você vá assistir, dia, hora, que Jesus diga: você vai voltar para casa perdoada, com a chance de começar tudo de novo. Então hoje, busque o perdão de Deus. Abandone seus pecados. Comece uma nova vida. Que Deus nos abençoe. Fiquem com Deus. Alguma pergunta? Então, Deus abençoe. Paz do Senhor Jesus para todos.